Há dores que não fazem barulho, há solidões que gritam no silêncio, e há filhos que se tornam estranhos para aqueles que deram a própria vida por eles. O vento quente da tarde soprava pela janela do quartinho aos fundos da casa, trazendo consigo o cheiro de remédio misturado com terra seca. Ali, num colchão fino sob uma cama de ferro enferrujada, um homem tossia, uma tosse rouca, cansada, que parecia arrancar pedaços da alma junto com o ar. O sol já começava a se pôr sobre o pequeno bairro na periferia da cidade quando João Batista, 68 anos, se arrastou da cama até a cozinha. Suas pernas tremiam, consequência do Parkinson que o consumia dia após dia. Cada passo era uma batalha. Cada movimento, uma negociação com o próprio corpo que já não obedecia como antes. A casa era simples, 3 cômodos pequenos, paredes com infiltração, piso de cimento cru rachado pelo tempo. O reboco descascava em vários cantos, revelando tijolos por baixo. No quintal dos fundos, as roupas penduradas no varal balançavam lentamente, camisetas, calças sociais caras, roupas de academia. Nenhuma delas pertencia a João. Eram do filho. Com as mãos trêmulas, aquelas mesmas mãos que um dia levantaram paredes, que trabalharam sol a sol como pedreiro para dar estudo ao filho, João tentava preparar um café. A lata de pó escapava dos dedos, derramando parte do conteúdo no chão sujo. Droga! Sussurrou para si mesmo, a voz embargada. Foi quando ouviu o carro parar na frente. Um sedã preto, importado. O coração de João se apertou. Rafael estava chegando do trabalho. A porta se abriu com força. Rafael entrou. 34 anos, terno impecável, cabelo engomado, perfume caro. Seus olhos correram pela sala bagunçada, pelas roupas secando, pelo cheiro de mofo que tomava conta da casa. Pai, pelo amor de Deus, a voz dele cortou o ar como uma lâmina. Olha o estado dessa casa, você não consegue nem limpar direito. João segurou o apoio da pia, tentando não cambalear. Meu filho, eu tentei, mas hoje as mãos estão tremendo mais que o normal. Eu sempre tenho uma desculpa. Rafael jogou a pasta no sofá com violência. Eu trabalho o dia inteiro. Chego cansado e tenho que olhar para essa vergonha. Me perdoe. Meu filho, é tudo que eu consigo fazer. Rafael passou por ele sem olhar nos olhos. Foi direto para o quarto. João ficou ali, parado na cozinha escura, sentindo as lágrimas quentes descerem pelo rosto enrugado. Aquele não era o menino que ele criou. Aquele não era o Rafael que sentava no seu colo pedindo histórias. Algo havia mudado, e João não sabia mais como alcançar o coração do próprio filho. João se apoiou na cadeira velha e fechou os olhos. As memórias vieram como sempre vinham, vivas, dolorosas, tão reais que ele quase podia tocar. 28 anos atrás. Ele se via mais jovem, forte, carregando o saco de cimento no ombro. Maria, sua esposa, grávida de 8 meses, acenava da janela do barraco onde moravam. Era pouco, mas era deles. Era amor. Vai nascer um homem de bem. Maria. Ele gritava, suado mas sorrindo. Vou dar tudo que eu não tive para esse menino. E deu. Deu sangue, suor, madrugadas. Quando Rafael nasceu, João segurava aquele bebezinho miúdo nos braços calejados e chorava. Chorava de alegria, de medo, de responsabilidade. Vieram os anos de luta. Maria lavava a roupa para fora. João trabalhava de sol a sol. Mas Rafael nunca passou fome, nunca ficou sem roupa, nunca faltou material escolar. Mesmo que João tivesse que fazer hora extra, mesmo que tivesse que comer apenas arroz e feijão para sobrar dinheiro. A lembrança mais vívida era Rafael aos 7 anos, chorando porque queria um tênis igual ao dos colegas da escola. Pai, os meninos riem de mim, dizem que meu tênis é de pobre. João sentiu uma dor no peito que quase matou. Naquela noite, depois que Rafael dormiu, ele contou as moedas guardadas no pote de barro. Não dava. Então tirou do bolso o único objeto de valor que tinha, uma correntinha de ouro fina que havia sido de sua mãe. Maria, toma, vende amanhã cedo. Compra o tênis pro menino. João, mas é a única lembrança da sua mãe. Minha mãe ia querer assim. Nosso filho não vai passar vergonha. O tênis foi comprado. Rafael sorriu daquele jeito que iluminava o mundo. João não se arrependeu, mesmo sabendo que nunca mais teria nada da mãe que havia partido. Os anos passaram. Rafael cresceu, estudou, entrou na faculdade, a primeira pessoa da família a chegar à universidade.
João trabalhava dobrado para pagar. Maria costurava de madrugada. Então veio o AVC que levou Maria. Rafael estava no 2º ano de administração. Tinha 20 anos. Chorou no velório, mas uma semana depois já estava diferente. Mais frio, mais distante. Pai, a vida continua. A gente tem que seguir em frente. Mas para João, o mundo havia acabado junto com Maria. Ele continuou trabalhando, agora sozinho, agora triste, agora apenas sobrevivendo para ver o filho formado. Rafael se formou. Conseguiu um emprego bom. Depois, um melhor. Começou a ganhar dinheiro. Começou a ter vergonha da casa humilde, do pai pedreiro, da origem pobre. Pai, não fala para os meus amigos que o senhor é pedreiro. Tá, fala que é aposentado. Cada pedido desses era uma facada. Mas João engolia a dor e obedecia. Afinal, era o filho que ele amava. 3 anos atrás, o diagnóstico de Parkinson. O corpo que sempre foi forte começou a trair João. As mãos tremiam. As pernas falhavam. O equilíbrio se foi. E junto com a doença, veio o desprezo definitivo de Rafael. Pai, o senhor está virando um peso. Não consegue fazer nada direito. Vive derrubando as coisas, tropeçando, fazendo a casa ficar imunda. Palavras como chicotadas. Cada uma delas abria uma ferida que não cicatrizava. João abriu os olhos de volta ao presente. A cozinha escura. O café frio na xícara rachada. O silêncio pesado da casa. Pela parede fina, ouvia Rafael no quarto, falando ao telefone com alguém, provavelmente namorada nova. Amor, tá difícil aqui. Meu pai não ajuda em nada. Só dá trabalho. Às vezes eu penso em colocar ele num asilo, sabe? João sentiu o peito apertar. Lágrimas silenciosas escorreram. Asilo. A palavra ecoou na sua mente como um grito. Se você está acompanhando esta história e está tocado por ela, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Sua participação nos ajuda a continuar compartilhando mensagens de fé e esperança. Era uma quinta-feira. O dia começou mal e só piorou. João havia passado a noite inteira acordado. As dores nas articulações não o deixavam dormir. De manhã cedo, tentou fazer o café da manhã para Rafael antes dele sair para o trabalho. Era uma tentativa desesperada de agradar, de mostrar que ainda era útil, de receber um olhar gentil. Mas as mãos tremiam demais. A frigideira escorregou. Ovos se espatifaram no chão. O óleo quente respingou no piso. Rafael apareceu na cozinha já irritado, olhando o celular. Que barulho é esse? Pai, eu tenho reunião importante hoje. Preciso me concentrar. Desculpa. Filho, eu estava tentando fazer um café para você. Mas a mão. Sempre essa desculpa. Rafael chutou o armário, fazendo a porta bater. Olha essa imundice. Olha esse desastre. Eu limpo. Meu filho, deixa que eu. O senhor não limpa nada. Não serve para nada. A voz de Rafael subiu de tom. Ficou agressiva, raivosa. Eu não aguento mais isso. Não aguento mais viver nesse inferno. João se curvou, as costas vergadas como se carregasse o mundo. Me perdoe. Eu não quero ser um peso. Eu só. Mas o senhor é um peso. Rafael pegou a bolsa com violência. Um fardo que eu carrego. Todos os meus amigos têm pais normais. Pais que não ficam tremendo. Que não vivem doentes. Que não envergonham. Aquela palavra, envergonham, foi como uma bala no peito de João. Eu te envergonho? Rafael parou na porta, mas não virou. Respirou fundo, controlando a raiva. Esquece, vou trabalhar e limpa essa sujeira, pelo amor de Deus. A porta bateu. O carro ligou e partiu. E João ficou ali, no meio da cozinha suja, com o ovo escorrendo pela perna da calça, com o cheiro de óleo queimado no ar, com o coração despedaçado em 1000 pedaços. Ele tentou se abaixar para limpar, mas as pernas falharam. Caiu de joelhos no chão sujo. A dor física era nada comparada à dor da alma. Eu te envergonho, repetiu em voz baixa, para si mesmo, eu envergonho meu filho. As lágrimas caíram na poça de ovo no chão. Lágrimas quentes, amargas, carregadas de 68 anos de vida, de 34 anos de paternidade, de 3 anos de doença e desprezo. João passou a manhã toda tentando limpar. Cada movimento era agonia. Mas ele limpou, porque não queria decepcionar mais ainda. Limpou com as mãos tremendo, com o corpo doendo,
com a alma sangrando. À tarde, exausto, ele se arrastou até o quartinho dos fundos. Ali ficava sua cama, aquela cama velha de ferro que rende, com o colchão fino afundado no meio. Do outro lado da casa, o quarto grande era de Rafael, cama box king size, ar-condicionado, TV de tela plana. João se deitou e olhou para o teto rachado. Uma mancha de mofo formava um desenho estranho ali em cima. Ele sempre achava que parecia uma cruz. Foi quando a tosse veio. Seca, rouca, violenta. Ele tossiu tanto que pensou que fosse vomitar. Quando finalmente parou, estava tonto, suando, ofegante. Conseguiu se levantar e foi até a cozinha buscar água. Mas ao passar pela sala, viu algo que o fez parar. Na mesinha de centro, esquecido, estava o celular de Rafael. Ele não ia mexer. Nunca tinha mexido nas coisas do filho. Mas o aparelho estava desbloqueado, com uma conversa aberta no WhatsApp. João não queria ler, mas seus olhos capturaram as palavras na tela. Meu pai está me deixando louco. Acho que vou ter que internar ele logo. Amor, você já pensou em lar de idosos? Tem uns bem baratos. É, acho que é isso mesmo. Não aguento mais ele aqui. É triste, mas é a vida. Você fez tudo o que podia. Agora tem que viver sua vida. Verdade, ele teve a vida dele. Agora é minha vez. João largou o celular como se queimasse. Cambaleou até o quarto. Fechou a porta. E pela primeira vez em muitos anos, ele deixou o choro vir com toda a força. Chorou pelos anos de trabalho duro. Chorou pela esposa que se foi. Chorou pelo filho que virou um estranho. Chorou pela dignidade perdida, pela velhice solitária, pela doença que consumia seu corpo. Quando não tinha mais lágrimas, João caiu de joelhos ao lado da cama. Suas mãos trêmulas se juntaram. E ele orou. Meu Deus, meu Pai querido, eu sei que o Senhor não me desampara. Sei que tudo tem um propósito, mas por favor, Senhor, por favor, não deixe meu filho me colocar num asilo. Eu aguento tudo. Senhor, aguento a dor, aguento o desprezo, aguento até esse corpo que não me obedece mais, mas não me deixa morrer longe de casa, sozinho, abandonado. Ele parou, soluçando. E Senhor, meu Rafael, ele não nasceu assim. Ele era um menino bom, amoroso. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei onde eu errei. Mas, por favor, transforma o coração dele. Devolve para mim o meu menino. Eu não ligo de sofrer, mas não deixe ele perder a alma por causa de orgulho e vaidade. João encostou a testa na beirada da cama, exausto. A voz saiu fraca, quebrada. Eu só queria que ele olhasse para mim, uma vez, do jeito que olhava quando era criança. O silêncio pesado do quartinho foi a única resposta. João se deitou ali mesmo, no chão frio, ao lado da cama. Não tinha forças para subir no colchão. E foi ali, naquele chão duro e frio, que ele adormeceu, destruído, humilhado, mas ainda orando pelo filho que já não amava. Rafael saiu do escritório às 9 da noite. Estava exausto, irritado, com dor de cabeça. A reunião tinha sido um desastre. O chefe havia criticado seu projeto e, para completar, ele tinha esquecido o celular em casa. Droga! Vai ter que voltar sem GPS e sem música. Entrou no carro batendo a porta com força. Ligou o motor e saiu em disparada pelas ruas da cidade. Mas em vez de pegar o caminho normal pela avenida principal, Rafael decidiu ir por outro trajeto, por ruas menos movimentadas. Não sabia por quê. Apenas sentiu um impulso estranho. Pegou a Rua das Palmeiras, uma via deserta, mal iluminada, que cortava um terreno baldio antes de chegar ao seu bairro. Os postes piscavam, a luz amarelada deixava tudo ainda mais sinistro. O carro seguia devagar. Rafael estava pensando na conversa com a namorada. Lar de idosos, talvez seja realmente a solução. Eu mereço viver minha vida. Foi quando o motor começou a falhar. Não, 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 não agora, Rafael murmurou, batendo no volante. O carro engasgou uma vez, duas, três e morreu. Parou bem no meio da rua escura. Que ótimo, perfeito. Rafael socou o volante. Tentou ligar de novo. Nada. Bateria? Não podia ser. Combustível? O tanque estava cheio. Ele saiu do carro, irritado, chutou o pneu. Olhou em volta. Ninguém. Nenhuma casa perto. Nenhum carro passando.
Apenas o silêncio pesado da noite e o vento que começava a soprar diferente. Um vento estranho, morno, mas se trazia um perfume. Flores? Aqui, nesse lugar vazio? Rafael franziu a testa. Tô ficando maluco. Ele puxou o celular do bolso para... Ah, não tinha celular. Tinha esquecido. Que azar! Gritou para o nada. Decidiu caminhar. Não estava longe de casa. Uns 15 minutos a pé, talvez. Começou a andar pela rua escura. Seus sapatos sociais faziam barulho no asfalto. Cada passo ecoava. Não havia mais vento, não havia barulho de carros, não havia grilos. Apenas um silêncio sepulcral. Rafael apressou o passo. Um arrepio subiu por sua espinha, aquela sensação estranha de estar sendo observado. Ele virou a cabeça rapidamente. Nada. Apenas a rua, vazia atrás dele. Para de frescura. Rafael, você não tem 12 anos. Mas a sensação não passava. Ela crescia. O ar estava ficando mais denso, mais pesado. Difícil de respirar. E então, a luz. Rafael parou no meio do passo, congelado. À frente, a uns 20 metros, surgiu uma luz. Mas não era luz de poste, nem de carro, nem de lanterna. Era diferente. Era dourada, pulsante, viva. A luz cresceu, se intensificou, tomou toda a largura da rua. Não machucava os olhos, mas era impossível ignorar. Era como se o próprio a tivesse se tornado luz. O quê? O que é isso? Rafael sussurrou, a voz falhando. Ele quis correr. Suas pernas não obedeceram. Ficou ali, plantado no chão, assistindo enquanto a luz tomava forma. Uma silhueta começou a se desenhar no centro da luminosidade. Alta, de túnica branca, cabelos longos que moviam mesmo sem haver vento. Rafael sentiu suas pernas amolecerem. Quis gritar, mas a voz morreu na garganta. A figura deu um passo à frente. E finalmente Rafael conseguiu ver o rosto. Não havia palavras. Simplesmente não havia palavras na língua humana para descrever aquele rosto. Olhos que não eram apenas olhos, eram janelas para algo infinito, algo eterno, algo que via através de Rafael, dentro de Rafael, além de Rafael. Uma presença que era ao mesmo tempo aterrorizante e acolhedora. Poder absoluto e ternura infinita. Rafael caiu de joelhos. Não decidiu cair. Simplesmente suas pernas se dobraram sozinhas, como se o próprio corpo reconhecesse algo que a mente ainda tentava negar. Quem? Quem é você? Ele gaguejou. A figura se aproximou mais. Os passos não faziam barulho. Parecia flutuar. Então veio a voz. Não era uma voz que se ouvia com os ouvidos. Era uma voz que ecoava dentro do peito, que reverberava na alma, que fazia cada célula do corpo vibrar em reconhecimento. Rafael, o nome dele, dito daquele jeito, fez lágrimas brotarem instantaneamente. Lágrimas que ele não entendia. Lágrimas que vinham de um lugar mais profundo do que qualquer emoção que ele conhecesse. Você sabe quem eu sou. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. E era verdade. No fundo, na parte mais profunda de Rafael, na parte que ele tinha enterrado sob camadas de orgulho, ambição e egoísmo, ele sabia. Jesus. A palavra saiu num sussurro aterrorizado. Você é Jesus. A figura assentiu lentamente. O rosto não sorria, mas também não condenava. Era uma expressão de tristeza infinita misturada com amor impossível de compreender. Eu vim por causa de um homem que me chama todas as noites. Rafael tremeu. Não precisava perguntar quem era. Um homem que chora aos meus pés, pedindo não por ele, mas por você. Eu não entendo. Você entende. Rafael, você sempre entendeu, mas escolheu ignorar. Jesus deu mais um passo. Estava agora a poucos metros de distância. A luz que emanava dele iluminava o rosto de Rafael, revelando as lágrimas que corriam sem controle. Me responde uma coisa. O homem que te deu a vida, que trabalhou até as mãos sangrarem para você ter comida, que vendeu as únicas lembranças de sua mãe para você não passar vergonha na escola, que ficou viúvo e ainda assim continuou lutando. Esse homem merece ser tratado como um fardo. Cada palavra era como uma marreta quebrando as paredes que Rafael tinha construído ao redor do coração. Ele não entende. Eu tenho minha vida. Sua vida. Pela primeira vez, a voz de Jesus trovejou. Não era grito. Era algo muito além disso.
Era o som da própria justiça e verdade ecoando através das dimensões. Rafael se jogou no chão completamente, o rosto no asfalto, o corpo sacudindo de soluços. Quem te deu essa vida, Rafael? Quem pagou o preço dela? Rafael não conseguia responder. Apenas chorava. Jesus se abaixou. Sua mão, uma mão com uma cicatriz profunda no centro, tocou o rosto de Rafael. E quando aquela mão encostou, tudo mudou. O toque de Jesus foi como abrir uma comporta. Rafael sentiu algo explodir dentro de si, não dor física, mas uma avalanche de memórias, sentimentos, verdades que ele tinha enterrado tão fundo que achava que não existiam mais. As cenas começaram a passar na mente dele como um filme acelerado, mas cada uma tão real que era como reviver tudo de novo. Sua mãe, Maria, grávida de 8 meses, lavando roupa num tanque de cimento no quintal minúsculo. O sol escaldante, o suor escorrendo pelo rosto dela, as mãos vermelhas da água fria. Mas ela sorria enquanto acariciava a barriga e cantava baixinho. Dorme, dorme, meu menino, mamãe tá aqui. A maternidade pública. Um corredor cheio de maçãs. Maria em trabalho de parto, segurando a mão de João, chorando de dor. João com os olhos vermelhos, assustado, orando baixinho. Protege ela. Senhor, protege meu filho. Eu prometo que vou cuidar bem. Prometo. Rafael bebê, com febre alta numa madrugada. João e Maria sentados ao lado do berço improvisado, uma gaveta forrada com lençóis. Os dois com olhos inchados de tanto chorar e orar. João pegando o bebê no colo. Respira, meu filho, respira. Papai tá aqui. Eu não vou deixar nada te acontecer. Rafael com 5 anos, caindo da bicicleta velha, o joelho sangrando. João largando a carroça cheia de tijolos, abandonando o trabalho e correndo para pegar o menino no colo. Não chora não, campeão. Papai tá aqui. Olha, nem tá doendo. Não tá. Papai assopra que passa. E João assoprava o machucado, fazendo caretas para fazer o filho rir. Depois, carregava Rafael nas costas e ia buscar a bicicleta, mesmo sabendo que perderia o pagamento do dia por abandonar o serviço. A noite em que Rafael chorou por causa do tênis. João contando as moedas, contando de novo, percebendo que não dava. O olhar entre João e Maria. A decisão silenciosa. João tirando a correntinha de ouro do pescoço, a única herança que tinha da mãe falecida. Maria chorando baixinho. João, é tudo que você tem dela. João com a voz firme. Minha mãe entenderia. Ela me ensinou que filho vem antes de tudo. Vem de amanhã cedo. Rafael adolescente, envergonhado do pai na reunião da escola. João tinha vindo direto da obra, sujo de cimento, roupa rasgada, cheirando a suor. Os outros pais estavam de terno. Rafael desviou o olhar quando o pai acenou. Depois, em casa, João perguntou, filho, eu te envergonhei hoje? Rafael não respondeu. Apenas subiu para o quarto. E João ficou ali, na sala, com a cabeça baixa, sentindo uma dor que não sabia nomear. A noite do AVC de Maria. João desesperado no hospital. Rafael no corredor, no celular, mais preocupado com a prova da faculdade no dia seguinte do que com a mãe morrendo. João saindo do quarto, destroçado. Filho, sua mãe, ela não resistiu. Rafael deu um abraço rápido, mecânico. Pai, eu sinto muito, mas eu preciso ir. Tenho prova amanhã. A gente conversa depois. E foi embora. Deixou o pai sozinho. Sozinho para chorar. Sozinho para assinar papéis, sozinho para reconhecer o corpo, sozinho para fazer os preparativos do enterro. Rafael, recém-formado, apresentando a primeira namorada de classe para João. A menina olhando a casa humilde com nojo mal disfarçado. João se esforçando, tendo feito um almoço simples, mas feito com amor. Rafael cochichando para a namorada quando João foi à cozinha. Desculpa o estado da casa. Quando eu juntar dinheiro, vou colocar meu pai num lugar melhor. A namorada respondeu, nem devia estar morando com ele. Você tem que viver sua vida. E Rafael concordou com a cabeça. O diagnóstico de Parkinson. João recebendo a notícia no consultório barato do posto de saúde. Voltando para casa de ônibus lotado, sentindo as pernas já começarem a tremer, sabendo que estava perdendo o controle do próprio corpo. Contou para Rafael naquela noite. A resposta do filho. Pai, o senhor vai ter que se cuidar direitinho. Viu? Porque eu não posso ficar de babá.
Eu tenho trabalho, tenho minha vida, tenho meus compromissos. João apenas assentiu, engolindo as lágrimas. As cenas dos últimos 3 anos passaram num borrão doloroso. João caindo no banheiro e ficando no chão por 2 horas, até conseguir se levantar sozinho porque Rafael estava no trabalho e não atendia o telefone. João tentando cozinhar e queimando a mão porque os tremores faziam ele derrubar as panelas. João lavando sua própria roupa no tanque porque dava trabalho para Rafael levar na lavanderia. João dormindo no quartinho minúsculo enquanto Rafael usava o quarto grande. João comendo sozinho na cozinha enquanto Rafael comia fora com os amigos. João chorando no banheiro, silenciosamente, para o filho não ouvir. E então, a pior cena de todas. Aquela manhã, mais cedo naquele mesmo dia, Rafael viu tudo de novo, mas agora de fora, como se estivesse assistindo um filme. João tentando fazer o café da manhã, as mãos tremendo mais que o normal, a frigideira escorregando, os ovos caindo, o óleo respingando. E então Rafael entrando na cozinha, o próprio Rafael, e as palavras saindo da sua boca. Que barulho é esse? Pai, eu tenho reunião importante hoje. A mão, sempre essa desculpa. Olha essa imundície, olha esse desastre. O Senhor não limpa nada, não serve para nada. Mas o Senhor é um peso, um fardo que eu carrego. Eu não aguento mais viver nesse inferno. Todos os meus amigos têm pais normais, pais que não ficam tremendo, que não vivem doentes, que não envergonham. Rafael assistiu a si mesmo dizendo aquelas palavras. Viu o rosto do pai se desmanchar. Viu os ombros do velho homem se curvarem. Viu lágrimas começarem a escorrer por aquele rosto marcado pelo tempo. E então a visão continuou. Ele viu o que aconteceu depois que ele saiu. João de joelhos no chão da cozinha, tentando limpar o ovo com as mãos trêmulas. João rastejando para pegar os pedaços do prato quebrado. João chorando enquanto o esfregava. João se arrastando até o banheiro para lavar a calça suja de ovo. João deitado no chão do quartinho minúsculo, exausto demais para subir na cama. E então, a oração. Rafael ouviu a voz do pai, quebrada, desesperada, cheia de dor, mas também cheia de amor. Meu Deus, meu pai querido, eu sei que o Senhor não me desampara. Sei que tudo tem um propósito, mas por favor, Senhor, por favor, não deixe meu filho me colocar num asilo. Eu aguento tudo, Senhor. Aguento a dor, aguento o desprezo, aguento até esse corpo que não me obedece mais, mas não me deixa morrer longe de casa, sozinho, abandonado. E Senhor, meu Rafael, ele não nasceu assim. Ele era um menino bom, amoroso. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei onde eu errei. Mas, por favor, transforma o coração dele. Devolve para mim o meu menino. A voz de João tremeu. Eu não ligo de sofrer, mas não deixe ele perder a alma por causa de orgulho e vaidade. Eu só queria que ele olhasse para mim, uma vez, do jeito que olhava quando era criança. Rafael viu o pai desabar no chão frio, viu as lágrimas que não paravam, viu o corpo frágil sacudindo com os soluços. E viu algo mais, algo que o destroçou completamente. Viu Jesus. Ali, naquele quartinho miserável, no meio da escuridão, havia uma presença luminosa, invisível aos olhos humanos, mas real. Jesus estava ali, de pé ao lado de João, com a mão estendida sobre a cabeça do velho homem, ouvindo cada palavra daquela oração. E Jesus chorava. Lágrimas escorriam por aquele rosto divino. E então ele olhou direto para o Rafael que assistia a visão, e disse: é por isso que estou aqui hoje. É por isso que te encontrei nesta estrada. Porque um pai que me ama intercede por um filho que o despreza. E eu não posso ignorar as lágrimas de quem me busca de joelhos. A mão de Jesus saiu do rosto de Rafael, e as visões cessaram. Mas o impacto delas não. Rafael estava no chão, prostrado, o corpo sacudindo violentamente. Ele gritava, um grito que vinha das profundezas da alma. Eu sou um monstro, eu sou um monstro. O que eu fiz com ele? Senhor. As palavras saíam entrecortadas, afogadas em soluços. Eu não mereço perdão. Eu não mereço nada. Eu destruí o homem que me deu tudo. Eu cuspi na cara de quem vendeu até as lembranças da própria mãe por mim. Jesus se ajoelhou ao lado de Rafael. Colocou as 2 mãos nos ombros dele. A voz, antes trovejante, agora era suave como uma brisa.
Rafael, olha para mim. Rafael não conseguia. Estava com o rosto colado no asfalto, as lágrimas formando uma poça embaixo dele. Olha para mim, meu filho. Dessa vez havia tanta ternura naquelas palavras que Rafael não pôde resistir. Levantou o rosto. Os olhos inchados e vermelhos encontraram aqueles olhos impossíveis de descrever. Você finalmente entendeu. Jesus disse, a voz calma mas firme. Entendeu o tamanho do amor que desprezou. Entendeu o peso do sacrifício que pisoteou. Entendeu a dor que causou em quem te ama mais que a própria vida. Rafael apenas assentiu, incapaz de falar. Mas agora me responde, o que você quer é mais importante do que a vida de quem te deu vida. Seu conforto vale mais que a dignidade de quem abriu mão da própria dignidade por você. Sua vergonha social é maior que o amor incondicional de um pai? Não, não, não. Rafael gritou, balançando a cabeça violentamente. Nada vale mais. Nada. Eu fui um idiota, um cego, um ingrato. Jesus inclinou a cabeça. Sim, você foi. Mas vou te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Seu pai, mesmo depois de tudo, mesmo depois de cada palavra cruel, cada olhar de desprezo, cada noite chorando sozinho, sabe o que ele pede para mim? Ele pede que eu te abençoe. Ele pede que eu te proteja. Ele pede que eu te faça próspero. Ele nunca, nunca uma vez sequer, pediu que eu te castigasse. Rafael desabou de novo, o choro agora tão forte que seu corpo todo convulsionava. Como? Como ele pode ainda me amar? Jesus sorriu pela primeira vez, um sorriso triste, mas cheio de significado. Porque é assim que um verdadeiro pai ama. É assim que eu amo. É um amor que não depende de merecimento. Um amor que persiste apesar da rejeição. Um amor que sangra, mas não abandona. Você acha que seu pai aprendeu esse amor sozinho? Não. Ele aprendeu comigo. E agora, a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Rafael ergueu o rosto. As lágrimas ainda escorriam, mas havia algo diferente nos olhos dele agora. Uma determinação, nascendo no meio da dor. O que eu faço, Senhor? Como eu conserto o que quebrei? Como eu curo as feridas que abri? É tarde demais? Jesus colocou a mão no peito de Rafael, bem sobre o coração. Nunca é tarde enquanto há vida. Nunca é tarde enquanto há arrependimento verdadeiro. Mas entenda uma coisa, Rafael, arrependimento não é só lágrimas. Não é só palavras. É mudança. É ação. É transformação real. Eu vou mudar, Rafael disse, a voz firme apesar das lágrimas. Eu juro, eu vou mudar. Jesus balançou a cabeça. Não jure. Jura-se o que não se tem certeza. Simplesmente faça. Volte para casa. Olhe nos olhos do seu pai. Peça perdão de verdade. E então, Rafael, e essa é a parte mais importante, cuide dele. Cuide dele do jeito que ele cuidou de você quando você não podia fazer nada por si mesmo. Dê a ele o fim de vida que ele merece. Honre-o não só com palavras, mas com ações, com presença, com amor real. E tem mais. Jesus continuou, se aproximando mais, sua voz ficando ainda mais intensa. Seu pai é pobre de posses materiais, mas é rico em fé, rico em amor, rico em caráter. Essas são as verdadeiras riquezas. E você, Rafael, você tem dinheiro, tem conforto, tem status, mas estava se tornando pobre de alma. Estava perdendo a única coisa que realmente importa. Estava perdendo sua humanidade. Eu sei, Senhor, eu sei, Rafael balbuciou. Então prove. Prove que entendeu. Não para mim, eu vejo o coração. Mas prove para o seu pai. Prove para você mesmo. E Rafael, quando você voltar para casa hoje, vai encontrar seu pai dormindo no chão frio do quartinho. Ele nem conseguiu subir na cama. Esse é o estado em que você deixou o homem que te deu tudo. Jesus fez uma pausa, deixando aquelas palavras afundarem. Mas também vai encontrar algo mais. Vai encontrar uma segunda chance. Eu estou te dando essa chance não porque você merece, mas porque seu pai merece ter o filho que sempre orou para ter. O que eu faço quando chegar em casa, Senhor? Rafael perguntou. Jesus se levantou, estendendo a mão para ajudar Rafael a se levantar também. Você vai entrar naquele quarto. Vai pegar seu pai do chão com todo cuidado. Vai colocar ele na cama. Vai cobrir ele com carinho. E então,
Rafael, você vai fazer algo que não faz há anos. Você vai beijar a testa dele e vai dizer, mesmo que ele esteja dormindo, eu te amo, pai, me perdoa. E amanhã, quando ele acordar, você vai começar a viver de um jeito completamente diferente. E quanto ao trabalho, quanto à minha vida, Jesus deu um pequeno sorriso. Sua vida vai continuar. Seu trabalho vai continuar. Mas suas prioridades vão mudar. Você vai entender que sucesso sem amor é fracasso. Que riqueza sem família é pobreza. Que status sem caráter é vergonha. E vai fazer algo mais. Rafael olhou confuso. O quê, senhor? Você vai transformar aquele quartinho miserável onde seu pai dorme. Vai dar a ele o quarto grande, a cama confortável, o ar-condicionado. Você, o filho jovem e saudável, vai dormir no quartinho. Não por obrigação, mas por amor, por honra, para sentir, nem que seja um pouco, o que ele sentiu todos esses anos. Rafael assentiu, engolindo em seco. Eu vou fazer tudo, Senhor, tudo. E uma última coisa, Jesus disse, sua voz ficando mais solene. Daqui a alguns meses, você vai testemunhar na igreja sobre o que aconteceu hoje. Vai contar tudo, sem esconder nada, sem maquiar nada. Vai admitir publicamente seus erros. Vai honrar seu pai diante de todos. E vai pedir a bênção dele na frente de toda a congregação. Isso vai custar seu orgulho, mas vai comprar algo muito mais valioso. Vai comprar a cura da alma do seu pai e da sua. Rafael caiu de joelhos de novo, mas dessa vez não de desespero, de reverência. Obrigado, Jesus. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por ouvir as orações do meu pai. Obrigado por me dar uma chance de consertar isso. Jesus colocou a mão na cabeça de Rafael, numa bênção silenciosa. Eu nunca desisto, Rafael. Nunca. Eu bato na porta do coração humano até que ela se abra. E hoje, finalmente, você abriu a sua. Agora vai. Volta para casa. E lembra, eu vou estar observando. Não com olhos de julgamento, mas com olhos de esperança. Esperança de ver uma transformação real. A luz começou a diminuir. Jesus deu um passo para trás. Mas antes de desaparecer completamente, ele disse uma última coisa. E Rafael, nos próximos anos, coisas boas vão acontecer. Não como recompensa pelo que você vai fazer, mas como bênção pelo que seu pai sempre foi. Mas essas bênçãos só vão fazer sentido se você tiver mudado de verdade. Por que o que adianta ganhar o mundo inteiro se você perde sua alma? E o que adianta ter tudo se você não tem amor? A luz se foi. Rafael ficou sozinho na rua escura. Mas não estava mais sozinho, não realmente. Algo fundamental havia mudado dentro dele. Não era só culpa. Não era só remorso. Era transformação verdadeira. Era o nascimento de um homem novo onde antes havia apenas um menino egoísta vestido de adulto. Ele se levantou, limpou o rosto, olhou para o céu estrelado. Obrigado, sussurrou. E então começou a correr. Correu pela rua escura. Correu como nunca tinha corrido na vida. Não estava fugindo de nada. Estava correndo em direção a algo. Em direção ao lar. Em direção ao Pai. Em direção à redenção. Quando chegou ao carro, 15 minutos depois, ofegante e suado, ele tentou ligar o motor. Ligou de primeira. Claro, sempre foi questão de coração, não de motor. Entrou e acelerou rumo à casa. Durante todo o caminho, lágrimas escorriam pelo rosto, mas agora eram lágrimas diferentes. Lágrimas de arrependimento verdadeiro. Lágrimas de gratidão. Lágrimas de esperança. Chegou em casa 20 minutos depois. Saiu do carro sem nem trancar a porta. Abriu a porta da frente com as mãos tremendo. A casa estava silenciosa, escura. Ele acendeu a luz da sala e parou. Viu tudo com olhos novos. A casa que ele chamava de vergonhosa era apenas simples. A casa que ele desprezava era um lar construído com suor e amor. As paredes descascadas guardavam décadas de memórias. O sofá velho tinha marcas de quando ele, menino, pulava nele aos sábados. A mesa pequena era onde seu pai o ajudava com o dever de casa todas as noites. Como eu fui tão cego? Rafael sussurrou. Caminhou devagar até o quartinho dos fundos. Abriu a porta com cuidado. E ali,
Exatamente como Jesus tinha dito, estava João, no chão, dormindo ao lado da cama, porque não tinha tido forças para subir, o corpo curvado, as mãos ainda trêmulas mesmo no sono, o rosto marcado pelas lágrimas secas, a respiração difícil, entrecortada. Rafael sentiu o coração se despedaçar de novo. Entrou no quarto, fechou a porta atrás de si e se ajoelhou ao lado do pai. Ficou ali, por longos minutos, apenas olhando, memorizando cada ruga daquele rosto, cada marca de expressão, cada fio de cabelo branco. Aquele era o rosto do homem que tinha dado tudo. E ele, Rafael, tinha dado apenas desprezo em troca. Com todo o cuidado do mundo, Rafael passou os braços embaixo do corpo do pai. João era leve, leve demais. A doença e o sofrimento tinham consumido o homem que um dia foi forte como um touro. Rafael o ergueu do chão como se estivesse carregando algo sagrado. E era seu pai. Era sua responsabilidade. Era seu amor. Colocou João na cama com delicadeza. Ajeitou o travesseiro embaixo da cabeça. Puxou o lençol fino e cobriu o corpo frágil. Então fez algo que não fazia desde menino. Inclinou-se e beijou a testa do pai. A pele estava fria. Rafael sentiu um aperto no peito. Quanto tempo faz que eu não toco nele com carinho? Quanto tempo faz que eu não demonstro amor? Eu te amo, pai. Ele sussurrou bem perto do ouvido do pai adormecido. Me perdoa. Eu fui um filho horrível. Mas eu juro, pela memória da minha mãe, pela vida que você me deu, pelo Deus que me encontrou hoje na estrada, eu juro que vou mudar. Você não vai mais dormir no chão. Você não vai mais passar frio. Você não vai mais se sentir um peso. Porque você não é um peso, pai. Você é meu herói. E eu fui covarde demais para admitir isso. João se mexeu um pouco, mas não acordou. Um pequeno gemido de dor escapou dos lábios dele. Mesmo dormindo, o corpo doía. Rafael limpou as lágrimas do próprio rosto e saiu do quarto sem fazer barulho. Foi até o quarto grande, seu quarto. Olhou em volta. Cama king size, ar-condicionado, TV, armário cheio de roupas caras. Tudo comprado com o dinheiro que ele ganhava no trabalho que só conseguiu porque o pai trabalhou dobrado para pagar sua faculdade. Amanhã isso muda, ele disse em voz alta. Amanhã ele se muda para esse quarto. E eu vou pro quartinho. Até que eu consiga uma casa melhor pra gente. Uma casa de verdade. Onde ele possa ter dignidade. Onde ele possa viver os últimos anos dele em paz. Rafael foi até a janela e olhou para o céu. A lua cheia iluminava tudo. E lá, no meio das estrelas, ele podia jurar que via uma luz dourada piscando. Ou talvez fosse só sua imaginação. Ou talvez não. Obrigado, Jesus, ele disse. E obrigado, pai, por nunca desistir de mim mesmo quando eu já tinha desistido de ser um filho decente. Ele ficou ali, na janela, por mais alguns minutos. Então foi até o quarto do pai de novo. Entrou silenciosamente, pegou uma cadeira velha que estava no canto e sentou ao lado da cama. Não ia dormir essa noite. Ia ficar ali, vigiando o sono do pai, pronto para ajudar se ele precisasse de algo. Era o mínimo que podia fazer. Era o começo da mudança. As horas passaram devagar. Rafael não dormiu. Apenas ficou ali, pensando, orando, planejando. Planejando como ia consertar tudo. Como ia cuidar do pai. Como ia honrar o homem que merecia todas as honras do mundo. Às 5 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, João começou a se mexer. Os olhos se abriram lentamente, confusos. Ele olhou em volta, percebendo que estava na cama. Como cheguei aqui? Ele tentou se lembrar. A última coisa que lembrava era de ter adormecido no chão. Então seus olhos encontraram Rafael, sentado na cadeira ao lado da cama. Olheiras profundas, rosto marcado pelas lágrimas, mas acordado. Ali, olhando para ele. Rafael? João disse, a voz rouca. O que você está fazendo aí? Rafael se levantou da cadeira. Sem dizer nada, se ajoelhou ao lado da cama. Pegou a mão trêmula do pai entre as suas. E, finalmente, olhando nos olhos do homem que ele tinha desprezado por tanto tempo, ele disse as palavras que deveriam ter sido ditas há anos. Pai, me perdoa. João ficou em silêncio, chocado.
Os olhos se encheram de lágrimas imediatamente. O quê? O que você disse? Me perdoa, pai. Rafael repetiu, a voz quebrada. Me perdoa por tudo. Por cada palavra cruel. Por cada olhar de desprezo. Por cada vez te tratei como um fardo. Por ter esquecido que você é a razão de eu estar vivo. Por ter tido vergonha do homem que deveria ser meu maior orgulho. Por ter sido o pior filho que alguém poderia ter. João tentou puxar a mão, confuso, assustado. Meu filho, você tá bem? Você bateu a cabeça. Tô bem, pai. Melhor do que estive em anos. Na verdade, eu só, finalmente, acordei. E vi tudo que eu fiz. E vi tudo que você é. E eu não consigo entender como você ainda me ama. Como você ainda ora por mim. Como você ainda pede bênção para mim depois de tudo que eu te fiz passar. As lágrimas de João começaram a cair. Porque você é meu filho, ele disse simplesmente. Eu sempre vou te amar. Não importa o que você faça. Não importa o que você diga. Você saiu de mim. Você é parte de mim. E um pai não desiste do filho. Nunca. Essas palavras destroçaram Rafael. Ele colocou a cabeça no colo do pai e chorou. Chorou como não chorava desde criança. E João, com as mãos trêmulas, acariciou os cabelos do filho, do jeito que fazia quando Rafael era pequeno e tinha pesadelos, do jeito que fazia quando Rafael ficava doente, do jeito que um pai acaricia um filho. Sempre, incondicionalmente. Se essa história está tocando seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias de fé e transformação. Depois de longos minutos, Rafael se recompôs, limpou o rosto e olhou para o pai. A partir de hoje, tudo vai ser diferente. Você vai se mudar para meu quarto. Vai ter a cama boa, o ar-condicionado, tudo. Não, meu filho, não precisa. João protestou. Precisa sim. E não é por pena. É porque é o certo. É o que eu deveria ter feito há muito tempo. E tem mais. Você não vai mais fazer nada pesado. Não vai mais lavar roupa. Não vai mais limpar casa. Vou contratar alguém para te ajudar. E vou passar mais tempo aqui. Muito mais tempo. Rafael, você não precisa, João disse, mas a voz estava cheia de emoção. Eu preciso, pai. Preciso porque eu quase perdi você. Quase perdi a chance de ser o filho que você merece. E eu não vou desperdiçar essa segunda chance. Rafael fez uma pausa. Algo aconteceu ontem à noite, pai. Algo que mudou tudo. João olhou nos olhos do filho. O que foi, meu filho? Eu encontrei Jesus. Não em sentido figurado. Eu encontrei Jesus de verdade. Na estrada. Ele veio até mim. E me mostrou tudo. Tudo que você fez por mim. Tudo que você sofreu. Tudo que você orou. João arregalou os olhos. Estava tremendo agora, mas não por causa da doença. Por causa da emoção. Jesus? Jesus Cristo? Ele te encontrou? Rafael assentiu. Por sua causa, pai. Porque você orou. Porque você nunca desistiu de mim mesmo quando eu já não merecia suas orações. Ele me mostrou minha vida inteira. Me mostrou seus sacrifícios. Me mostrou seu amor. E me mostrou o monstro que eu tinha me tornado. E João, pai, ele estava chorando. Jesus estava chorando por você. Pelas suas lágrimas. Pelo seu sofrimento. E me deu uma missão. Me mandou voltar para cá e cuidar de você. E viver de um jeito que honre o homem que me deu tudo. João não conseguia mais segurar as lágrimas. Elas escorriam livremente. Ele levantou as mãos trêmulas e segurou o rosto de Rafael. Meu menino, ele sussurrou. Meu menino voltou para mim. Eu orei tanto, tanto. Toda noite eu pedia para o Senhor tocar seu coração. E ele ouviu. Ele sempre ouve, não é? Sempre. Rafael pegou as mãos do pai e as beijou. Essas mãos construíram minha vida. E eu vou passar o resto dos meus dias orando essas mãos e o homem a quem elas pertencem. Os dias seguintes foram de transformação radical. Rafael não foi trabalhar na sexta-feira. Ligou para o chefe e pediu uma semana de folga. Tinha coisas mais importantes para fazer. Passou o dia todo reorganizando a casa. Mudou João para o quarto grande. Comprou lençóis novos, travesseiros bons, um cobertor quentinho.
Instalou uma TV no quarto do pai para ele assistir seus programas. Colocou uma mesinha ao lado da cama com uma luminária boa e um copo d'água sempre cheio. Contratou uma senhora da vizinhança, Dona Marta, uma mulher bondosa de 60 anos, para vir 3 vezes por semana ajudar com a limpeza e fazer comida. Levou o pai no médico particular, não mais no posto. Comprou todos os remédios necessários. Marcou fisioterapia. No sábado, foi ao supermercado e encheu o carrinho. Frutas frescas, carnes boas, verduras. Tudo que o pai gostava, mas havia anos não comia porque era caro. Voltou para casa e cozinhou. Ele mesmo. Fez um almoço simples, mas feito com amor. Arroz, feijão, bife, salada, batata frita. E chamou o pai para comer na mesa. Juntos, pela primeira vez em anos. João sentou à mesa e olhou a comida com olhos marejados. Você fez isso, meu filho? Fiz, pai. Pro Senhor. Rafael serviu o pai, colocou a comida no prato dele com cuidado. E comeram juntos, conversando, rindo, relembrando histórias antigas. João contou sobre quando Rafael era bebê, sobre as travessuras que ele fazia, sobre o orgulho que sentia dele. E Rafael ouvia, realmente ouvia, bebendo cada palavra como quem mata uma sede de anos. Uma mulher jovem, segurando um bebê, disse: eu vou ligar para o meu pai hoje. Faz 6 meses que a gente brigou, mas a vida é curta demais para guardar mágoa. E assim, aquele testemunho plantou sementes. Sementes de reconciliação. Sementes de amor. Sementes de mudança. Rafael e João voltaram para casa naquele dia transformados. Não que já não estivessem mudados, mas havia algo definitivo agora. Algo selado publicamente. Um compromisso não só entre pai e filho, mas entre eles e Deus. Os meses continuaram passando. A casa humilde ganhou pequenas reformas. Rafael trocou o telhado que vazava. Pintou as paredes. Comprou móveis novos. Não era uma mansão, mas era um lar. Um lar cheio de amor. João continuava com o Parkinson, mas agora tinha fisioterapia regular, remédios em dia, alimentação boa. E, acima de tudo, tinha companhia, tinha carinho, tinha dignidade. Rafael começou a chegar em casa todos os dias às 6 da tarde. Sua namorada, aquela que tinha sugerido o asilo, não entendeu a mudança. Você virou o escravo do seu pai. Ela reclamou um dia. Rafael olhou para ela e disse com calma: se cuidar de quem cuidou de mim é ser escravo, então eu escolho essa escravidão. E se você não entende isso, talvez a gente não seja feito um pro outro. Eles terminaram naquela semana. E Rafael não se arrependeu nem por um segundo. 2 meses depois, ele conheceu Patrícia, uma enfermeira de 32 anos, simples, de família humilde, que trabalhava no hospital onde João fazia fisioterapia. Ela tinha visto Rafael levando o pai, segurando seu braço, conversando com ele com paciência, limpando a baba que às vezes escapava por causa dos tremores. E aquilo tinha tocado o coração dela. Um dia ela se aproximou. Desculpa me intrometer, mas é lindo ver como você cuida do seu pai. Rafael sorriu. É o mínimo que eu posso fazer. Ele cuidou de mim quando eu não podia fazer nada sozinho. Agora é minha vez. Patrícia sorriu de volta. Meu pai também teve Parkinson. Faleceu faz 2 anos. E eu só tenho uma saudade danada dele. Aproveita cada minuto, porque quando eles partem, não volta. Rafael e Patrícia começaram a conversar mais. Ela vinha visitar João às vezes, levava doces que ela mesma fazia, conversava com o velho sobre amenidades. João gostou dela instantaneamente. Essa é diferente, meu filho, ele disse um dia. Essa tem coração. Essa entende o que é amor de verdade. 6 meses depois, Rafael pediu Patrícia em casamento. Ali mesmo, na sala da casa humilde, com João como testemunha. Ela disse sim entre lágrimas. Casaram numa cerimônia simples na mesma igreja onde Rafael tinha dado testemunho. João estava na primeira fileira de novo, dessa vez vestindo um terno novo que Rafael tinha comprado, com uma flor no bolso. Quando o pastor perguntou quem entregava a noiva, o pai de Patrícia se levantou. Mas quando perguntou quem apoiava aquele casamento, João levantou a mão trêmula. Ele disse, a voz fraca, mas cheia de amor. Eu apoio.
porque meu filho encontrou uma mulher que vai amá-lo de verdade, e porque ele se tornou um homem que merece ser amado. Rafael e Patrícia foram morar na casa com João. Poderiam ter alugado um apartamento, mas escolheram ficar. Nós vamos cuidar deles juntos, Patrícia disse, e vamos fazer essa casa virar um lar de verdade. E fizeram. Patrícia cozinhava, João contava histórias à família. Rafael trabalhava, mas sempre voltava cedo. Jantavam juntos todas as noites. Assistiam filmes aos domingos. Jogavam dominó aos sábados. Um ano e meio após o encontro na estrada, numa manhã ensolarada de sábado, algo extraordinário aconteceu. Rafael estava na cozinha fazendo café quando bateram na porta. Ele foi atender e encontrou um homem na faixa dos 50 anos, terno caro, pasta executiva na mão. Bom dia, posso ajudar? Rafael perguntou. O homem olhou para ele com atenção. Você é Rafael? Filho de João Batista. Sou sim. Por quê? O homem estendeu a mão. Meu nome é Dr. Alberto Mendes. Sou advogado e vim aqui por causa de um assunto muito importante envolvendo seu pai. Rafael franziu a testa, preocupado. Aconteceu algo? Nada de ruim. O homem garantiu. Muito pelo contrário. Posso entrar? Rafael o levou para a sala. Chamou o pai, que estava no quarto. João saiu apoiado na bengala que agora usava. Patrícia ao seu lado. Quando viu o homem de terno, ficou confuso. Quem é o senhor? Doutor Alberto se levantou e apertou a mão de João com reverência. Senhor João Batista, é uma honra conhecê-lo. Uma honra mesmo. Senta, por favor, vou explicar tudo. Todos se sentaram. Doutor Alberto abriu a pasta e tirou alguns papéis. Senhor João, o senhor se lembra de um dia, há aproximadamente 30 anos, quando o senhor trabalhava numa construção no bairro Vila Nova. João pensou, os olhos distantes. Vila Nova? Sim, trabalhei lá. Era uma casa grande, se não me engano. Isso mesmo, doutor Alberto confirmou. Uma casa de 2 andares. E o senhor se lembra de um acidente que aconteceu naquele dia? João ficou pálido. As mãos tremeram mais. Lembro, ele sussurrou. Um menino caiu no poço. Rafael olhou para o pai, surpreso. Que menino? Pai? João fechou os olhos, a memória voltando vívida. Era um menino de uns 8 anos. Filho do dono da obra. Estava brincando perto de um poço velho que tinha no terreno. A tampa estava podre. Ele caiu. Foi fundo, uns 10 metros. Todo mundo entrou em pânico. E o que o senhor fez? Doutor Alberto perguntou, embora já soubesse a resposta. João abriu os olhos, lágrimas começando a se formar. Eu desci. Amarrei uma corda na cintura e desci. Era escuro. Tinha pouca água, mas o menino estava desmaiado. Bateu a cabeça. Peguei ele e gritei para puxarem a corda. Quando subiram, o menino estava vivo. Levaram para o hospital. Eu voltei para o trabalho. Ninguém me pagou nada extra. Nem agradeceram direito. Mas não importava. O menino estava vivo. Era o que importava. Doutor Alberto tinha lágrimas nos olhos agora. Senhor João, aquele menino era eu. Rafael e Patrícia ficaram boquiabertos. João arregalou os olhos. O senhor? Você é aquele menino? Sou. Doutor Alberto disse, a voz embargada. Você salvou minha vida. Meu pai, na época, era um empresário rico, mas frio. Ele nem me agradeceu direito. Mal deu atenção para o senhor. E eu era criança. Fiquei traumatizado. Fiquei semanas no hospital. Nunca soube seu nome completo. Só lembrava do rosto. Do homem sujo de cimento que desceu no escuro para me salvar. E como você me encontrou depois de tanto tempo? João perguntou. Doutor Alberto sorriu. Faz 10 anos que eu te procuro. Contratei detetives, vasculhei registros de obras antigas, conversei com dezenas de pedreiros aposentados. E há 3 meses, finalmente, encontrei João Batista, 68 anos, morador deste endereço. E quando confirmei que era você, que era realmente o homem que me salvou, eu chorei. Chorei de alegria. Mas por que me procurou por tanto tempo? João perguntou. Porque eu devo minha vida ao Senhor. Doutor Alberto disse. Meu pai morreu há 15 anos. Deixou uma fortuna para mim. E nos últimos anos da vida dele, ele mudou.
Ficou doente, humilde, arrependido, e me disse algo que nunca esqueci. Disse: Alberto, eu fui um homem duro, mas aquele pedreiro que te salvou, aquele era um homem de verdade, um homem com coração. Se você um dia o encontrar, faz algo por ele, algo grande, porque ele fez o maior gesto possível, te deu a vida de volta. Doutor Alberto pegou uma pasta grossa. Então, Senhor João, eu vim aqui hoje cumprir a vontade do meu pai e honrar minha dívida com o senhor. Primeiro, quero que o senhor aceite isto. Ele entregou um documento. Era a escritura de uma casa. Não qualquer casa. Uma casa de 3 quartos, em condomínio fechado, num bairro bom. Quitada, no nome de João Batista. O quê? João balbuciou. Isso não pode ser. Pode sim, doutor Alberto disse. É seu. A casa é sua. Além disso, ele entregou outro documento. Instalei em seu nome uma renda vitalícia mensal de R$ 5.000. O senhor nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. E tem mais. Doutor Alberto olhou para Rafael. Eu soube do testemunho que você deu na igreja. Todo o bairro comentou. E eu fiquei sabendo da sua história, da transformação que você teve e de como você cuida do seu pai agora. Isso me tocou profundamente. Doutor Alberto tirou outro documento. Por isso, além da casa e da renda para o seu pai, quero oferecer algo para vocês. Tenho uma empresa de construção civil e quero criar um projeto social. Um centro de acolhimento para idosos abandonados. Não um asilo. Um lugar onde eles tenham dignidade, cuidado, amor. E quero que você, Rafael, seja o coordenador desse projeto. Salário bom, horário flexível para você continuar cuidando do seu pai. E a missão de ajudar outros filhos a não cometerem os erros que você quase cometeu. Rafael não conseguia falar. Estava em choque. Patrícia chorava abertamente. João olhava para os papéis na mesa sem acreditar. Doutor Alberto continuou. O projeto vai se chamar Centro de Acolhimento João Batista, em homenagem ao homem que me salvou e que representa tudo o que um pai deveria ser. Amor incondicional. Sacrifício. Perdão. Eu não mereço isso, João disse, a voz saindo trêmula. Mereço o quê? Eu só fiz o que era certo. Qualquer um teria feito. Mas nem todo mundo teria feito, doutor Alberto disse. A maioria teria ficado para trás. Teria esperado os bombeiros. Teria dito que não era problema deles. Mas o senhor não. O senhor arriscou a própria vida. Desceu num poço escuro, profundo, perigoso, sem equipamento, sem garantia de que ia conseguir, e me tirou de lá. Então sim, senhor João, o senhor merece. Merece isso e muito mais. João olhou para os papéis de novo. Depois olhou para o filho. Rafael estava chorando, mas sorrindo ao mesmo tempo. É verdade, pai. Deus está te recompensando. Não por esse ato só, mas por uma vida inteira de bondade, de sacrifício, de amor. Você sempre foi um homem bom. E agora está recebendo o que sempre mereceu. João cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de emoção, de gratidão, de alívio. Patrícia abraçou o sogro. Nós vamos para casa nova juntos, vovô, ela disse carinhosamente. Tinha começado a chamar João de vovô mesmo sem ainda ter filhos. Vamos fazer dela um lar cheio de amor. E o senhor vai ter um quarto enorme, com uma cama king size, um banheiro só seu, tudo que o senhor sempre mereceu. João apenas assentiu, sem conseguir falar. Doutor Alberto ficou mais uma hora, explicando detalhes, mostrando fotos da casa, discutindo o projeto do centro de acolhimento. Quando finalmente se levantou para ir embora, ele apertou a mão de João de novo. Obrigado, senhor João, por me dar uma segunda chance de vida. E obrigado por me ensinar, mesmo sem saber, o que é ser um homem de verdade. João segurou a mão dele com força, a firmeza voltando por um momento. Que Deus te abençoe, meu filho, e abençoe sua família. Você honrou seu pai, e isso vale mais que todo o ouro do mundo. Depois que Dr. Alberto saiu, a casa ficou em silêncio por longos minutos. Os três sentados na sala, processando tudo o que tinha acontecido. Foi João quem falou primeiro. Vocês viram? Deus nunca falha. Nunca. Ele me sustentou nos dias mais escuros. Ouviu minhas orações. Trouxe meu filho de volta.
E agora, quando eu já tinha feito as pazes com viver e morrer humilde, ele me dá tudo isso. Não porque eu mereci, mas porque ele é fiel. Rafael se ajoelhou na frente do pai mais uma vez. Obrigado, pai, por nunca desistir de mim, por orar quando eu não merecia orações, por me amar quando eu era odioso, por ser o homem que eu quero ser. João colocou a mão na cabeça do filho. Você já é esse homem, meu filho. Você já é. A mudança que você fez, poucos conseguem. Você humilhou seu orgulho, admitiu seus erros e consertou o que estava quebrado. Eu tenho orgulho de você. Tanto orgulho. A mudança para casa nova aconteceu 2 meses depois. A casa era linda. 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla, cozinha moderna, quintal com árvores frutíferas. O quarto de João era o maior, com uma cama king size confortável, ar-condicionado, TV, banheiro privativo adaptado para suas necessidades. Tinha até uma cadeira especial para ele tomar banho sem risco de cair. No dia da mudança, João entrou na casa nova e parou no meio da sala. Olhou em volta, tocou nas paredes lisas pintadas, sentiu o piso frio e limpo sob os pés. Maria, ele sussurrou, olhando para o céu. Você está vendo? Minha Maria? Você está vendo o que Deus fez? Nosso menino voltou. E agora a gente tem uma casa de verdade. Eu só queria que você tivesse aqui para ver. As lágrimas escorriam, mas eram lágrimas de alegria. Rafael abraçou o pai por trás. Ela está vendo, pai. Tenho certeza. E ela está orgulhosa. Orgulhosa de você. E feliz de ver a gente junto de novo. Os primeiros meses na casa nova foram de pura felicidade. Vizinhos simpáticos, churrascos aos domingos, João tendo finalmente o descanso que merecia. Rafael começou o trabalho no centro de acolhimento. O projeto cresceu rápido. Em 6 meses, já tinham acolhido 20 idosos abandonados. Cada um tinha seu quarto, suas refeições, seus cuidados médicos. Mas mais que isso, tinham amor, tinham dignidade, tinham alguém que se importava. Rafael implementou uma regra no centro. Todo idoso acolhido tinha sua história contada publicamente, e familiares eram convidados para sessões de reconciliação. Muitas famílias se reaproximaram. Muitos filhos pediram perdão. Muitos pais abraçaram filhos que pensavam ter perdido para sempre. O centro se tornou não apenas um lugar de cuidado, mas um lugar de cura, de restauração de laços quebrados. João ia ao centro uma vez por semana. Sentava na varanda e conversava com os idosos. Contava sua história, como tinha sido humilhado, como tinha orado, como Deus tinha transformado tudo. E os idosos ouviam com lágrimas nos olhos. Ainda tem esperança, seu João dizia sempre. Enquanto há vida, há esperança. Nunca desistam dos seus filhos. E nunca desistam de Deus. 2 anos após o encontro na estrada, numa noite estrelada de verão, João estava sentado na varanda da casa nova. Rafael chegou do trabalho e sentou ao lado dele. Estavam em silêncio, apenas olhando as estrelas. Foi João quem quebrou o silêncio. Sabe, meu filho, quando eu estava naquele quartinho miserável, dormindo no chão frio, achando que ia morrer sozinho num asilo, eu nunca imaginei que ia acabar assim. Numa casa linda, com um filho que me ama, com uma nora maravilhosa, com um propósito ainda. Deus é surpreendente, Pai. Ele transforma desertos em jardins. Rafael pegou a mão trêmula do pai. E o Senhor merecia tudo isso. Sempre mereceu. João balançou a cabeça. Eu não merecia, não. Mas Deus não age por merecimento. Age por graça. E eu sou testemunha viva disso. Rafael sorriu. E eu também, pai. Eu também sou testemunha da graça. Porque eu não merecia uma segunda chance. Não merecia que o Senhor me perdoasse, mas o Senhor perdoou, e Deus me transformou. Ficaram ali por mais algum tempo, em silêncio confortável. Então João disse, quando eu morrer, e Rafael ia protestar, mas João levantou a mão. Quando eu morrer, e um dia vai acontecer, eu quero que você saiba uma coisa. Você consertou tudo, meu filho. Tudo. Os últimos anos da minha vida foram os mais felizes. Por causa de você. Por causa da sua mudança, por causa do seu amor. Então, quando chegar a hora, não chora por mim. Celebra.
porque eu vou feliz, completo, realizado. Eu vou sentir sua falta, pai, Rafael disse, a voz embargada. Eu sei, mas você não vai estar sozinho. Vai ter sua esposa, vai ter seus filhos que vão vir, vai ter uma vida linda pela frente. E eu vou estar olhando lá de cima, orgulhoso, sabendo que deixei um legado. Um filho que aprendeu que é amor de verdade. E um centro que vai continuar ajudando pessoas por gerações. Os anos continuaram passando. Patrícia engravidou. Teve um menino. Chamaram de João, em homenagem ao avô. O velho João chorou quando segurou o neto pela primeira vez. É a continuação, ele disse. A continuação do amor. Você vai ensinar esse menino as coisas certas, Rafael. As coisas que eu te ensinei. E ele vai ser um homem bom. Igual ao avô dele, Rafael prometeu. João viveu o suficiente para ver o neto dar os primeiros passos. Para ouvi-lo dizer, vovô pela primeira vez. Para sentar no colo dele e contar histórias da família. E então, numa manhã tranquila de outono, 5 anos após o encontro na estrada, João não acordou. Morreu dormindo. Sem dor. Sem sofrimento. Com um sorriso no rosto. Em paz. Rafael encontrou o pai assim. Por um momento, ficou paralisado. Depois se ajoelhou ao lado da cama e segurou a mão já fria. Obrigado, pai, ele sussurrou. Obrigado por me amar quando eu não merecia. Obrigado por nunca desistir. Obrigado por me dar a chance de ser o filho que você sempre mereceu. Descansa agora. Você cumpriu sua missão. E cumpriu com louvor. O velório foi na mesma igreja onde Rafael tinha dado testemunho. Centenas de pessoas apareceram. Idosos do centro de acolhimento, vizinhos, amigos, pessoas cujas vidas tinham sido tocadas pela história de João e Rafael. Todos queriam prestar suas homenagens ao homem que tinha sido exemplo de amor, perdão e fé. Doutor Alberto estava lá, chorando como se tivesse perdido o próprio pai. O pastor fez o sermão. Falou sobre João, sobre sua vida de sacrifícios, sobre seu amor incondicional, sobre sua fé inabalável, sobre como Deus tinha honrado esse homem simples de maneiras extraordinárias. E então chamou Rafael para falar. Rafael subiu ao púlpito, olhou para o caixão, depois olhou para a congregação. Meu pai não era perfeito, ele começou. Era um homem simples, sem educação formal, sem riquezas, mas tinha algo que poucos têm. Tinha um coração do tamanho do mundo e um amor que não conhecia limites. Eu quase perdi esse homem. Rafael continuou. Quase perdi não porque ele morreu, mas porque eu escolhi perdê-lo. Escolhi desprezá-lo, humilhá-lo, tratá-lo como lixo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me deu uma segunda chance. E eu pude passar os últimos 5 anos da vida do meu pai não como o filho que ele teve, mas como o filho que ele mereceu. Cuidei dele, honrei ele, amei ele. E posso dizer com toda certeza, os últimos anos dele foram felizes. Ele morreu sabendo que era amado, sabendo que era valorizado, sabendo que tinha cumprido sua missão na terra. Rafael limpou as lágrimas. Então eu peço para vocês, não cometam o erro que eu quase cometi. Se você tem pai ou mãe vivos, cuide deles, honre eles, ame eles, porque um dia eles vão partir. E se você não fez sua parte, o arrependimento vai te perseguir pro resto da vida. Mas se você fizer como eu pude fazer nos últimos anos, vai ter paz. Vai ter a certeza de que cumpriu o 5º mandamento, honrar pai e mãe. E vai ver, como eu vi, Deus orando você por honrar eles. O enterro foi num cemitério próximo. A lápide era simples, mas bonita. Dizia, João Batista, homem de Deus, pai dedicado, exemplo de amor e perdão. Aqui descansa um homem que viveu pobre, mas morreu rico, pois tinha o que o dinheiro não compra, amor verdadeiro. Rafael ficou ali por um longo tempo depois que todos foram embora. Patrícia ao seu lado, o pequeno João no colo. Você fez bem, amor, Patrícia disse. Você consertou tudo. E ele morreu feliz. É o que importa. Eu sei, Rafael disse. E eu vou continuar honrando ele. Vou continuar o trabalho no centro. Vou ensinar nosso filho os valores que ele me ensinou.
Vou fazer com que o nome João Batista seja lembrado não como o pedreiro pobre que sofreu, mas como o homem que amou incondicionalmente e cujo amor transformou uma família inteira. Os anos seguintes foram de crescimento. O centro de acolhimento João Batista se expandiu. Abriram mais 2 unidades em cidades vizinhas. Centenas de idosos foram acolhidos. Centenas de famílias se reconciliaram. A história de João e Rafael se tornou conhecida em toda a região. Escolas convidavam Rafael para dar palestras sobre honra aos pais. Igrejas pediam seu testemunho. E ele sempre ia, sempre contava, sempre orava a memória do pai. A casa onde João viveu seus últimos anos não foi vendida. Foi transformada em sede administrativa do centro. E o quarto onde ele dormiu foi preservado exatamente como era. Virou um memorial. Um lugar onde as pessoas podiam ir e se lembrar de que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para honrar. Nunca é tarde para amar. O pequeno João cresceu ouvindo histórias do avô. Rafael contava todas, as boas e as ruins. Contava sobre o pedreiro humilde que deu tudo pelo filho. Contava sobre o filho ingrato que quase destruiu tudo. E contava sobre o encontro na estrada escura, quando Jesus apareceu e mudou tudo. Um dia, quando o menino tinha 8 anos, ele perguntou: Pai, eu vou conhecer Jesus também? Rafael se ajoelhou na altura do filho. Filho, Jesus já está com você. Ele está no amor que você recebe, na família que te cuida, nas orações que fazemos. E se você viver do jeito certo, honrando as pessoas, amando de verdade, sendo grato, você vai sentir a presença dele todos os dias. Não precisa esperar uma luz dourada numa estrada escura. Ele está aqui, agora, sempre. E assim a história continuou. Uma história de queda e redenção, de orgulho e humildade, de rejeição e reconciliação. Uma história que começou com um pai sofredor orando aos pés da cama e terminou com um filho transformado orando memória desse pai. Uma história que provou que o amor de pai não tem limites, que a graça de Deus não tem fim, e que nunca, nunca é tarde para mudar. Se você maltrata seus pais, pare agora, antes que seja tarde. Antes que eles partam e você fique com o peso do arrependimento pro resto da vida. Honre quem te deu vida. Cuide de quem cuidou de você. Ame quem te amou incondicionalmente. Porque no final, quando tudo passar, quando as riquezas virarem pó e o status virar fumaça, a única coisa que vai estar é o amor. O amor que você deu. O amor que você recebeu. E o amor que você escolheu viver. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Que Ele toque seu coração como tocou o coração de Rafael. E que você nunca esqueça que seus pais merecem seu amor, seu respeito e sua honra. Não quando for conveniente, mas agora, hoje, enquanto ainda há tempo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário contando como Deus tem agido na sua vida. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. Porque alguém, em algum lugar, pode estar cometendo o mesmo erro que Rafael quase cometeu. E essa história pode ser o alerta que vai salvar uma família. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o amor nunca falha, a fé nunca desampara, e Deus nunca, nunca desiste de você.